Muito bem, senhores. Queria conversar com vocês hoje sobre uma questão que aparece na vida, aparece com uma frequência grande na clínica também, que é quando a pessoa diz assim: eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei qual é o meu desejo. Então existe uma indeterminação do desejo, existe uma indefinição do desejo. A hora que eu me investigo, a hora que eu me examino, eu não identifico o que eu quero. Se eu soubesse qual é o meu desejo, eu iria, eu faria, eu tomaria decisões, mas como eu não sei, eu não vou, eu não faço, eu não tomo decisões. Então é importante que a gente perceba que, na verdade, isso é uma defesa que a pessoa está usando. Então o paciente ele lança a mão de uma defesa para evitar o quê? Para evitar assumir os seus próprios desejos. Então o medo, a questão não está numa indefinição do desejo, não é que o paciente não saiba qual é o seu desejo, mas a questão é que ele não quer assumir, se comprometer com o seu próprio desejo. E uma das dificuldades de se fazer isso é justamente por um certo medo, por um certo receio de desagradar aos interesses dos outros. Então, por que isso ocorre? Isso ocorre porque quando nós nascemos, a criança, ela vai buscar bastante aquilo que agrada ao pai, aquilo que agrada à mãe. Então, há uma tendência na criança a buscar o desejo dos pais. Então, a criança ela percebe o que emociona o pai, o que emociona a mãe, o que encanta o pai, o que encanta a mãe, e ela vai atrás de se colocar como objeto deste desejo do pai, desse desejo da mãe. Então esse é um processo que é quase que inevitável na formação da nossa personalidade, isso existe, e a criança então ela não se coloca no próprio desejo, ela se coloca na realização dos desejos dos pais. E isso então vem vindo ao longo do desenvolvimento da personalidade, mas tem um determinado momento em que nós temos que romper com isso, nós temos que fazer uma quebra disso. E aí, independente se isso vai agradar ou não a minha mãe, se isso vai agradar ou não o meu pai, se isso vai agradar ou não à sociedade, aos outros, eu vou seguir o meu próprio desejo. Mas por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para a realização de si e não mais atendendo a um desejo de ser ou não agradável ao outro. Então, independente da reação do outro, você afirma o seu próprio desejo. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa personalidade. Nós temos que sair dessa busca do desejo do outro e atravessar essa ponte para que a gente possa afirmar o nosso próprio desejo. Isso aconteceu na biografia do Freud. O Freud ele foi assim um filho muito desejado pelos pais. Existia assim por parte dos pais uma grande expectativa ao redor do Freud. Os pais acreditavam que o Freud iria ser grande, iria ter um destaque, um desempenho surpreendente na vida. Os pais tinham essa expectativa. Até tem um episódio de que o Freud estava fazendo seus estudos e estava sendo atrapalhado pelo piano da irmã. E ele comunica isso aos pais e os pais dão fim ao piano da irmã para que ele tivesse paz e tranquilidade para estudar. O Freud tinha um quarto só para ele. O Freud tinha o escritório reservado para os seus estudos. Então tudo girava ao redor deste filho, existia ali uma predileção por ele. E é claro que o Freud vai fazer medicina, ele escolhe fazer medicina por causa também desse desejo dos pais. Então a escolha pela medicina, ela estava atendendo muito mais essa expectativa dos pais do que ao próprio Freud. Mas daí, num determinado momento da sua vida, da sua biografia, o Freud começa então a se descolar desse desejo dos pais e a buscar um caminho próprio, um caminho individual da sua pessoa, do seu indivíduo, que não diz mais respeito ao desejo dos pais. E aí ele tem então condições de começar a se interessar e de começar a formular a criação de algo que é
completamente diferente da medicina, que é a criação de uma nova terapia, de um novo método de investigação da alma humana, que é a psicanálise. Então, a possibilidade, né, a criação de algo que é completamente diferente da medicina, que foi a criação da psicanálise, ela só foi possível porque o Freud fez então esse descolamento, ele rompeu com essa busca de realizar o desejo dos pais. E é isso que todos nós temos que fazer. Nós temos que, claro que há uma tendência natural em nós de seguir os desejos dos pais, de realizar os desejos dos pais e os desejos da sociedade, dos outros, mas nós temos que, num determinado momento da nossa vida, isso tem a ver com o processo de amadurecimento da personalidade, nós temos que romper com isso para que a gente possa seguir os próprios desejos, independente se isso vai ser agradável ao outro ou não. Nós temos que afirmar o nosso próprio desejo. Se você chegou até aqui, eu estou deixando disponível mais 2 vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!